Muito boa tarde para todos. A nossa casa agradece a presença de todo mundo, da Silvia principalmente, e como parte da programação que todo ano a gente costuma fazer no mês de setembro, esse mês a gente resolveu bater um papo com ela, porque a gente, como instituição que tem um viés de atendimento, acolhimento, atenção para a questão do suicídio, antes da instituição, nós como seres humanos, eu imagino que a gente precise se preparar de alguma forma para lidar com pessoas, independente de religião, independente da forma como a gente é abordado. E ela, de forma muito carinhosa, aceitou o convite de conversar com a gente aqui, tirar das nossas dúvidas, fazer uma explanação inicial e fazer uma prece para a gente começar, certo? Querido amigo Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, presente em todas as casas, em todos os amigos que aqui se encontram nessa reunião, gostaríamos de pedir o amparo e o concurso amigo da espiritualidade. E possamos nós, Senhor, receber da espiritualidade a mansuetude necessária para transformações de nossas atitudes no dia a dia e a sua clareza de pensamento para que possamos ter a facilidade do entendimento nesta conversa. Pedimos a proteção e o amparo da equipe de Fabiano de Cristo, bem como a proteção para todos aqueles que se encontram neste momento, passando por algum momento sofrido, doloroso. Enfim, Senhor, onde estivermos nós reunidos, na intenção da amorosidade e da fraternidade, que a tua luz benfazeja seja o nosso guia, seja o nosso farol. Perto do amparo da espiritualidade, damos por iniciada esta reunião. É assim. Então, muito bem, Silvia. Bola aí. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, agradecer a presença de todos vocês, né? Estou até matando a saudade um pouquinho, me aproximando aí da minha raiz, né? E isso é muito bom. Eu estou muito feliz, muito contente, muito agradecida por essa oportunidade. Até me veio a lembrança, né, de muitos momentos, né, que eu, né, participei da evangelização quando era pequena, no centro, e para mim é muito importante estar colaborando de alguma forma com vocês, né, um pouco do meu conhecimento específico dessa área, né. Bom, eu não preparei, assim, uma introdução muito técnica, né, eu queria, na verdade, saber de vocês, né, quais são as principais dúvidas, o que vocês mais, assim, quais são as maiores dificuldades, né, em relação a essas pessoas, né, que estão em sofrimento. Eu não gosto de falar assim, paciente psiquiátrico e nem alguma pessoa com transtorno, né? Eu acho que todo mundo pode ter um momento, né, de adoecimento, né? E então vou começar a falar um pouco do principal transtorno, da principal doença, né? Que é o transtorno depressivo maior, né? Que é a depressão, né? Mal do século, né? Por que eu vou começar falando um pouquinho sobre um transtorno depressivo? Porque é uma doença, né, que mais evolui com um comportamento suicida, tá? Existem pessoas que têm um comportamento suicida
porém não têm doença, mas 98% deles têm algum transtorno, dentre eles um transtorno depressivo, uso e abuso de substâncias, transtornos ansiosos, transtorno de estresse pós-traumático, esquizofrenia, transtorno do humor bipolar também, é muito frequente, muito prevalente, né, principalmente a morte por suicídio. E, assim, o que é um comportamento suicida? Então, eu vou falando que vai vindo, tá, pessoal? Se vocês acharem interessante ou achar que eu tô indo muito técnica, qualquer coisa vocês me falam. Então, o que é um comportamento suicida? Comportamento suicida é todo aquele comportamento, né, causado por uma pessoa que se machuca, né, com uma intenção de se autoagredir, com a intenção de morrer, tá? Eu venho falando bastante, né, pelo foco meu de atendimento, eu estudar bastante e gostar muito, particularmente, de atender crianças e adolescentes, e pelo fato, né, de ter também uma prevalência muito alta de um comportamento de autolesivo ou a automutilação em jovens e adolescentes, e também crianças, sim, crianças de 8, 9 anos, né? Então, um comportamento autolesivo, às vezes, não significa que tem uma intenção suicida, tá? Esse comportamento de autolesão sem intenção suicida, na maioria das vezes, né, isso é ainda muito polêmico nos estudos, porém, na maioria das vezes, está relacionado com a dificuldade, né, principalmente de um baixo suporte familiar, social, e desse adolescente não ter algumas ferramentas psíquicas para lidar com seus problemas sentimentais, seus problemas emocionais, né? Então, raiva, frustração, tristeza, decepções amorosas, são muitas emoções aí, né? E que, por falta, talvez, né, de um suporte, né, social, familiar, ou então até mesmo por um transtorno depressivo, ou um transtorno de ansiedade, ou por ter sofrido bullying, enfim. Esse adolescente, esse jovem, ele não consegue manifestar, ou talvez ele não tenha um espaço onde falar sobre este sofrimento, né? Muitas vezes, né, os próprios amigos, dependendo da rede social que esse adolescente tem, muitas vezes é um fator protetivo, né? Então, se aquele jovem ele possui uma rede de amizades, os laços de amizades fortes, né? Isso pode, talvez, né, passar percebido e talvez nem evoluir com esse tipo de comportamento, né? Que é a automutilação. Então, o que motiva esses jovens a se automutilar, na maioria das vezes, é por não conseguir se expressar, manifestar o que estão sentindo, ou às vezes, até mais profundo que isso, muitos deles falam que simplesmente não conseguem sentir, tá? Então, evolui com esse tipo de comportamento. É claro que, né, nesse grupo específico de jovens e adolescentes, tem também um comportamento, né, de copiar, até mesmo porque é nessa fase que o indivíduo, né, tanto psiquicamente quanto socialmente, ele está se moldando, finalizando, né, de quem ele é no mundo, né, de o que ele gosta, de quais são as preferências dele, né, tanto preferências profissionais, preferências sexuais, preferência para trabalho, né, onde eles estão se encontrando. E é nesse momento também que eles estão se desligando dos pais, tanto de ter uma capacidade cognitiva, né, de ser mais independente, de não precisar dos pais para poder comer, para poder resolver os problemas da vida, e também por ter a própria opinião. Isso é saudável,
né? Isso é esperado. Mas, durante esse período, eles podem se confrontar com algumas questões e por não saber, e talvez por não ter suporte ou não ter aprendido, né, com os seus familiares, ou de não ter uma estrutura hierárquica na família, né, ou seja, como assim, quem que manda, quem que obedece, né, hoje a gente costuma ver, né, não, queria compartilhar aqui que uma coisa que, quando eu comecei a atender lá em São Bernardo, pessoal, assim, lá no CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, pessoal mais carente, e muitas mães tinham dificuldade, né, falaram assim, doutora, a minha filha, uns 12 anos, minha filha tem insônia, ela tem problema para dormir, você pode dar um remédio para ela dormir? Eu falei assim, mas vamos ver, como que acontece, né, conta para mim, que hora você vai deitar, o que você faz quando você deita, né? O que seus pais estão fazendo? Você apaga a luz, né? Tem um ambiente escuro, fica silencioso, né? É um ambiente tranquilo, calmo para você dormir. Não, doutora. Aí a menina nem fala, né? Não, doutora. Essa menina fica a noite toda no celular. Aí eu peguei e falei assim, tá, e aí? Não, então, doutora, ela fica no celular, eu não sei o que eu faço. Aí, naquele momento, eu falei assim, olha, me fala, quem que foi que deu o celular? Fui eu. Eu falei assim, então, do mesmo jeito que você deu, você tira. Mas não é tão fácil e tudo mais. Então, assim, vale, né, a gente estar pensando também sobre né, até mesmo a estrutura da família, né, os relacionamentos familiares, como que isso é estruturado, né, e assim, quando isso vai se evoluindo com tal gravidade, com tal sofrimento, né, porque, assim, se uma pessoa chega ao ponto de querer se machucar porque não sente nada, ou porque não sente, ou porque quer sentir dor. Se essa pessoa, ela está tendo alguns comportamentos de chamar atenção, é que de alguma forma ela está chamando atenção, porque ela está precisando de uma atenção especial, uma atenção diferenciada. Alguma coisa está errada, tá? Alguma coisa está acontecendo que essa pessoa, né, está em sofrimento. É claro que, né, igual eu disse, tem alguns comportamentos de copiar, porque eles estão em grupos, então, se uma amiguinha resolveu o problema se cortando, e aí a mãe dela ajudou, então eu também vou me cortar, né? E são um jeito que, as estratégias que vão usando para poder aprender, para poder resolver um problema, né? Então, infelizmente, existe muito preconceito em relação a esse tipo de comportamento, tá? Então, uma mensagem principal que eu queria deixar é essa, sobre a automutilação. Outra questão e quando essa automutilação, como eu vou saber se a automutilação, a pessoa, ela quer se matar, ela tem risco, ela, né, tá pensando em suicídio, ela tá ou não tá pensando, né? Ou ela tem ganhos secundários a isso. São muito peculiares. Mas como isso vai se agravando, quando ela vai se machucando, essa pessoa, né, esse adolescente, ou esse jovem, ou até mesmo adulto, porque hoje a gente percebe, né, que muitos adultos também não aprenderam, né, e não conseguem, tem muita dificuldade em expressar suas emoções, né, em falar para o filho o que está sentindo, em falar com o seu companheiro, né, o que ele está sentindo naquele momento. E isso é uma coisa que é muito importante, né? Nós reconhecermos o que estamos sentindo, reconhecermos as nossas emoções e também aceitar essas emoções, né? A gente está também numa cultura, né, de uma exigência de um corpo bonito, de uma alta performance, de muita exigência,
de ter que ser muito perfeita, de ter que ser muito correta, de ser muito educada. Eu posso dizer que, assim, eu passei numa, né, a minha vida toda, não, porque você não pode, porque não pode, pode, né? Não pode ser assim, porque senão... Então, nós vivemos no meio de pressão, né? Porque a minha vizinha, não, porque a filha dela, não, porque lá na escola, a fulana, você tem que ser uma das primeiras, né, da sua escola. Tem que tirar a nota mais alta. Silvia, Oi. deixa eu fazer uma pergunta para você com relação a isso que você está dizendo. Eu tenho percebido um movimento bastante, como que eu vou dizer, repetitivo em várias esferas, escola, profissional, religioso, em várias escolas religiosas diferentes, das pessoas infinitamente mais voltadas. Eu não vou nem falar para a educação do sentimento, tanto quanto para a desmistificação de que, isso é bobagem. Procura um psicólogo para te ajudar a falar sobre seus sentimentos, expressar. Não, psicólogo é coisa para gente doido. Então, assim, eu vejo um trabalho muito intenso na desmistificação disso e na importância do autoconhecimento emocional para depois você conseguir ter uma inteligência emocional. Tipo, passei uma tristeza, como que eu vou lidar com isso? Passei uma frustração, passei uma raiva. E aí, assim, a pergunta que fica é, para nós que temos um grupo que na teoria recebe contato de pessoas que, fulano tá pensando, tá tendo ideação suicida, ou a família passou por um processo de suicídio e está no luto. Como é que nós podemos abordar esse tipo de situação de, às vezes, mães, de, às vezes, pais, de, às vezes, crianças, adolescentes, que têm essa cultura tão enraizada de tipo, isso é bobagem, isso é besteira, cuidar de sentimento, entende? Bom, assim, como eu estava falando dessa cultura imediatista, né, desse mundo que gera ansiedade, que eu mando uma mensagem, eu preciso responder naquele momento porque está me vendo, né? Essa necessidade de entregar algo pronto, ou uma necessidade até mesmo de estar preparado para atender essas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão, né? Então, primeiro, antes de se colocar num lugar como este, de talvez um acolhimento, eu acho que pode ser usado, né? Então, antes de se colocar como alguém que acolhe um outro, tá? Antes disso, nós precisamos estar acolhidos com nós mesmos, né? Eu costumo falar para os pais assim, porque muitos deles também estão adoecidos. E sim, eu tenho que falar, sim, você vai precisar procurar, não é só o seu filho que está doente, né? Mas calma, respira, vamos lá. Quando você entra no avião, você vai viajar de avião, a aeromoça fala, né? Em situação de turbulência, tal, de risco, máscaras irão cair na nossa frente. Primeiro, coloque em você e depois você coloca num menor ou num idoso ou na pessoa do lado, né? Então, eu gosto de usar bastante esse exemplo, porque, assim, como que você quer salvar ou ajudar alguém se você não está se mantendo salvo? Né? Se você não está se cuidando. Então, eu vou dar de exemplo eu mesma, tá? Isso para mim é muito tranquilo, muito transparente. Eu tenho até muito orgulho disso, né? Apesar de algumas pessoas, né? Acharem estranho, mas assim, sim, eu vou no psiquiatra, sim, eu faço terapia, né? Sim, eu preciso regular a minha alimentação, sim, de vez em quando eu saio da rotina. Sim, às vezes eu erro, né? Então, assim, tenho que praticar atividade física, porque senão eu vou adoecer. E para eu cuidar de você, né? Para eu cuidar dos meus pacientes, eu preciso estar bem, né? E, assim, eu acho que
Isso é muito importante, né? Então, se nós estamos, né, em uma rede, né, acho que a gente pode usar isso, uma rede de pessoas, né, de rede de energia para poder estar transmitindo, uma rede de acolhimento, porque eu consigo enxergar assim, até mesmo porque é algo que eu super apoio, super oriento os meus pacientes, e sim, existem estudos, né, que em prol, que defendem, né, a importância não só da religião, mas da religiosidade, né, tanto no câncer, não é só na depressão, não é só numa esquizofrenia, né, mas é claro que vai depender da gravidade, da consciência daquele indivíduo, daquela pessoa. Mas, independente do que você tem, de que doença você tem, se você tem um câncer, se você tem depressão, ou se você está usando drogas, né? Enfim, algum problema. E aí, sim, é muito importante. Eu acho que hoje tem até muitos estudos, né? Tem canais no YouTube, se eu não me engano, até de psiquiatras que estudam sobre a glândula pineal, a relação da energia, né? Isso é magnífico, isso é fantástico, né? E faz muito sentido. Então, assim. Eu gostaria aqui de perguntar. Rinalda aqui, tudo bem? Que Pois bom. nada, tudo bem. Então, assim, quando você fala isso, me vem muitas coisas, né? Quando se fala do adoecimento, quando vem um paciente para você, existe uma cadeia ali, né? Quando você diz, olha, é uma família adoecida também, né? Existe a perda da autoridade, você me vem assim, vem mil e uma coisas que a gente pode discutir e que aquilo ali é apenas a ponta do iceberg, né? Sim. Criança, adolescente, o pai, a mãe, o profissional aparenta aqueles aspectos, mas que existe alguma coisa que aquele núcleo está doente. E quando você começou a falar, me chamou muita atenção na questão da perda da autoridade, dos referenciais, né? São duas coisas que eu gostaria que você falasse sobre isso, porque você tocou exatamente no ponto que a mim me toca, porque eu sou evangelizadora e assim, eu sinto isso, a quantidade de espíritos já reencarnando com ideias suicidas, crianças, adolescentes, e os nossos benfeitores dizem que existe um aumento significativo justamente por essa era de transição e que existem muitos espíritos nisso. Você tocou no assunto que traz a questão, número um, dos limites, né, da perda da autoridade, dos referenciais, o pai, a mãe, a autoridade, o outro, né? Isso eu gostaria que você falasse, se possível. Claro. E uma outra questão, quando você fala assim, Jung fala sobre isso também, a religiosidade, o sentido existencial. Quem traz muito isso é a Joana de Ângeles, né? Quando diz assim, olha, o que se dá a perda do vazio existencial, né? E aí você falou de uma coisa fantástica, né? Quer dizer, qual o objetivo da vida? Como é que essas crianças estão sendo conduzidas, né? Vamos conversar sobre isso. Eu achei muito bacana a tua abordagem sobre as crianças. Vamos. É um lugar que me toca. Vamos. Então eu vou falar dessa questão existencial, né? E também relacionada com os limites, perda de autoridade. Então, o que eu venho percebendo, e não só é uma percepção, mas isso existe, né, com muitos estudos, de que a nossa cultura, né, dessa emergência, do tudo muito pronto, a geração alfa ou geração Z, tudo mastigadinho, né? Ah, tô na escola, quero saber alguma coisa, jogo no Google, tá pronto, né? Ah, eu tô com dificuldade. Gente, eu acho que, nossa, eu fiz tanta aula de reforço e eu falo assim, nossa senhora, eu queria tanto ter uma aula, jogar no Google lá e no YouTube e aprender e ver várias vezes aquela aula. Ou então, o que é isso? E pronto, tá lá a resposta pronta. Então, qual que é o impacto também disso, né? Dessas informações muito rápidas, dessa alta tecnologia, dessa alta performance, né? De hoje. Não faz os jovens pensar. Não faz eles desenvolverem uma crítica, né? Não só na escola, tá?
assim, e não tô, assim, querendo culpar a escola, não é isso. Eu tô falando, assim, de estar no ambiente escolar, onde que é o lugar de se pensar, e uma criança, um adolescente tem um celular, né? Assim, não tô querendo criticar nada, não. É só uma questão de reflexão, né? Porque, assim, hoje, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu também não sei se eu tivesse um filho hoje, de 10 anos, como que eu ia explicar para ele, ou como que eu ia recusar de deixar ele, como que eu não ia dar um celular para ele, entendeu? Então, é uma situação muito, muito complicada, sabe? Assim, então, a reflexão, né, está aí, né, de ter um instrumento, né, principalmente o celular. Hoje, eles nem usam computador mais, né, é celular, é tudo, ó, na palma da mão. Como essas informações tão rápidas, também dão uma certa autoridade neles, porque eles se empoderam, né, empodera daquilo e fala, não, porque eu vi, não, porque eu sei, e isso vai se confrontando com os pais, que também, né, no limite, perda da autoridade, ali no meio, nessa perda de hierarquia familiar, é que, hoje, a chupeta, né, que é de antigamente, então, assim, você vai distrair um bebê, você vai distrair uma criança, você não vai dar uma chupeta, você vai dar o celular, né? Então, assim, assim, será que esses pais, eles conseguem controlar os horários de usar? Será que eles conseguem dizer não para os filhos? Eu escuto muito, né, nas consultas, assim, eu priorizo o adolescente, porque ele é o meu paciente, ele que está em sofrimento, né? É claro, eu vou conversar com os pais, tal, mas, assim, a minha prioridade é eles, eu quero escutar eles. Depois eu vou investigar os pais, escuto os pais, oriento os pais, ok? Mas, assim, eu percebo que eles não têm, né, eles, na verdade, eles têm tanta autoridade e tanta proteção que os pais têm medo de expor eles a situações de risco. Então, é uma proteção tanto física, doutor, eu preciso ter, que ele tenha um celular, porque eu preciso saber onde que ele tá. Mas, pera lá, como que era 10 anos atrás, se não sabia onde que tá, né? Não, então, doutora, eu tenho medo de falar isso e ele sofrer. Não, calma, mas sofrer é importante. O sofrimento faz com que ele amadureça. Não estou falando que é para deixar, né, a criança exposta a risco. Não, mas assim, vamos refletir sobre isso que você está me falando. Você está falando que você não quer que ele sofra por causa que vai terminar um relacionamento? Mas isso faz parte da vida, esse sofrimento, essa perda. E é na família que eles vão treinar, que as crianças e os adolescentes, eles vão treinar, e é porque na família ele tem você para estar do lado. Então, o adolescente é aquela criança que está engatinhando e está aprendendo a andar, e ele vai cair. A criança vai cair, o adolescente vai cair, vai machucar, vai ralar o joelho, vai quebrar o braço, enfim. Mas a gente, né, mas você vai estar do lado. A criança vai cair, mas você vai dar a mão, vai levantar e vai falar, vamos, continua, é assim mesmo. Caiu, vamos levantar. Então, é importante os pais na fase da adolescência, nesses momentos. Olha, é o seguinte, você já tem 15, 16 anos, né? A droga faz isso, aquilo no seu corpo, você sabe, você já viu, né? A gente vê hoje na mídia e tal, tem tudo explicado, as consequências, né? Eu não consigo te prender aqui dentro do quarto e proibir que você use. Um dia alguém vai te oferecer, né? E aí, o que você vai fazer? Quem vai sofrer as consequências não sou eu, é você. Então, de estar responsabilizando os filhos, de estar permitindo e dando autoridade aos poucos para ele, porque na fase adulta, eles vão ter ferramentas, tanto psíquicas e culturais, para poder resolver os problemas. Então, tem muitas crianças e adolescentes que vêm por uma simples baixa tolerância à frustração. Parece birras, né? E muitas das vezes eu não medico, eu não faço diagnóstico, sabe? Assim, olha, vamos dar limite, né? Então, fazer as crianças raciocinarem, ganharem crítica, sabe?
pensar mais sobre aquilo, vivenciar e permitir com que eles sintam mais. Silvia, eu colocaria aqui para você algumas questões assim. São mais de 30 anos à frente da escola. Então... Lidando com crianças de 2 a 18 anos. Agora, fala. De 2 a 18 anos. E nos últimos anos, como nunca antes, a gente tem se debruçado muito mais sobre as questões emocionais do que das questões pedagógicas. Educação, isso, claro. Entendeu? As questões emocionais são muito maiores e muito mais fortes do que as pedagógicas. Sim. E há um movimento mundial de se perceber isso, tanto é como o Carlos estava colocando, a educação emocional entrou oficialmente para o currículo, a BNCC está contemplando a educação emocional, porque é preciso que a criança fale, que ela exponha, que ela diga que está sentindo, que ela faça contato com os próprios sentimentos. Há alguns anos atrás, a gente teve intensamente, isso sumiu há 4 ou 5 anos atrás, nós tivemos algumas crianças com automutilação. Em 3 delas, nós descobrimos abuso sexual. Sim. Então, eu não sabia como lidar, como pôr isso para fora, como fazer, e ela se cortava porque, segundo ela mesma me falou, quando eu me corto, eu tiro a dor que está aqui dentro, que eu não sei localizar, e passo a ela para o corte. Sim, foi. Então, aí a gente tem essa questão do abandono da criança dentro de casa, a gente tem a perda realmente do papel, o pai, a mãe, a família, os papéis bem definidos que trazem a segurança, a rotina, a disciplina, que eu acho que também afeta. E aí vem uma outra questão que eu queria ver com você, como é que você, por exemplo, quando você chama a família, a gente normalmente encaminha para psicólogo ou para psiquiatra, na esperança de que eles... A gente sabe, criança, eu digo muito isso, criança não é causa, criança é consequência. Então, vai ter que, né, a gente espera que o psicólogo e o psiquiatra cheguem mais fundo na questão. E aí, a gente se depara com o preconceito, mas mandando meu filho para psiquiatra, Sim. Mandando meu filho para psicólogo, como você lida com isso? Outra coisa, a ideação suicida. Quando você percebe que o indivíduo está com ideação suicida, o que a gente pode fazer para ajudar? Outra questão. Quais são os... Vamos lá. Então, as emoções dentro da escola, a ideação... E poder falar... Da escola? Ou independente? Como como que a gente trabalha? Como que tem sido o trabalho? Você está para você... trabalho lá no... Existe um trabalho socioemocional que é feito na escola, que é o contato com os sentimentos. Existe, por exemplo, aquela pessoa que gosta muito de contemplar a natureza. O lado positivo dele é que ele gosta de contemplar a natureza, ele gosta de contemplar o belo, mas quando isso extrapola um certo ponto, ele se torna preguiçoso, o indolente. Então, como fazer o contraponto? Como fazer o contraponto, entendeu? O oposto de um é o outro. Mas então, você fala é o mesmo sentimento. Hein? Não, isso é com a criança. Isso é feito com a criança. A criança identificando... eu resumo para você assim. O sentir é normal. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo, todo mundo tem ciúme, risco. todo mundo tem inveja. Isso não é pecado. Isso é normal. Agora, o que a gente não pode é agir sob o influxo desse sentimento. O que eu devo fazer quando eu estou com muita raiva? Como eu trabalho a minha raiva? Como eu trabalho o meu ciúme? Essa é a linha que está sendo encaminhado para as escolas para tentar fazer o contato com os sentimentos para que a criança entenda. Ela entenda que é normal. Ter ciúme todo mundo tem. Agora, o que eu faço quando eu estou sentindo, quando eu estou com ciúme? Ter raiva todo mundo tem. Agora, o que eu faço quando eu estou com raiva? O que eu faço com a minha raiva? Com as minhas emoções... Isso. Exato. Porque todo mundo tem, inclusive criança pequena. Quanta criança tem ataque de raiva? Crianças, vamos lá.
Eu acho que a gente pode, eu posso falar isso não só dentro da escola, tá? Vou colocar num local, eu posso falar assim, às vezes até mesmo dentro, num lugar social. A vida, em qualquer lugar. Vamos lá. Bom, emoções dentro da escola. Quando interferir também? O que é o papel da escola? Até quando que esse é o papel? Gente, eu sou servidora do Instituto Federal aqui, do IFSUB de Minas, tá? Então, eu sou perita da instituição, tá? E eu estou no setor de qualidade de vida. É uma instituição federal, né? E é muito difícil falar sobre as emoções, tá? Então, eu já conversei com professores, eu acho que serve não só para professores, mas e se eu tiver, por exemplo, lá dentro do centro espírita, conversando com alguém, acolhendo alguém, e assim, e se essa pessoa falar que está sofrendo, que eu tenho medo de que eu estou sentindo que parece ela pode ter um risco de se matar, ou de estar doente, ou de estar deprimido, o que eu faço? Qual que é o meu papel? Né? Tanto na escola, como professora, como diretora, como tá lá, né, palestrando, ou tá numa sala, né, escutando, ou até mesmo um amigo, né? Então, vamos lá. Antes de tudo, como eu estou como pessoa, independente da minha profissão, independente do meu papel social, eu como pessoa. Eu tô bem? Ou eu tô naqueles momentos, assim, que, não, calma, eu tô na TPM, hoje não é o meu dia, você não sabe, assim, eu não tô legal com meu marido. Olha, escuta, tá? Escuta. Segundo, qual que é o seu papel social ali? Você como professora, diretora, eu vou falar assim porque você citou a situação da escola. É tua obrigação profissional ou social identificar isso? Não, mas seria bom, né? Você saber identificar, saber, talvez, interferir de alguma forma. Então, primeiro de tudo, se é uma criança, você está identificando um comportamento que gera sofrimento, que gera prejuízos no aprendizado, prejuízos sociais, ou seja, uma criança que fica sozinha, uma criança tão briguenta, que ela fica lá no recreio, sozinha, dentro da sala, se afastou dos amigos, a nota está caindo. Então, já é um indicador de que essa criança não está bem, precisa de uma interferência. Tá, é papel da escola tratar essa criança? Não, não é. Mas é o papel de estar identificando isso e estar passando para os pais. Eu já conversei com muitas escolas, né, e principalmente eu acho que por cidade do interior, eu acho mais difícil. Por quê? Porque tem o preconceito, tem a invasão, né, de que, assim, talvez a escola está invadindo aquela família, né, e dentro dessa família tem pessoas que também podem estar em sofrimento e também pode ter ferramentas aí, armaduras contra essas questões, né. Então, assim, eu acho que o papel, né, da escola é estar orientando para os pais e estar encaminhando para um serviço de saúde, né? Mas na maioria das vezes eles vão para quem? O pedagogo, o psicopedagogo, porque acha que o problema é que ele não está aprendendo. Não é que ele não sabe resolver o problema, ele não está aprendendo, né? Então, assim, e o que nós, na escola, podemos fazer com essa criança também que está se automutilando? Está notificando para os pais, e se os pais não fizerem nada, vai notificar para um órgão maior, assistência social, né, proteção da infância, do adolescente, enfim, tá? Porque, assim... É obrigada por lei notificar. Então... É obrigado por lei notificar, entendeu? Então... A criança que se automutila, a gente é obrigada a chamar, a escola é obrigada a comunicar à família e encaminhar para o conselho tutelar. É obrigado por lei. E eu percebo a frustração de muitos psicólogos de escola e muitos professores, né, de ficar frustrado, de ver que isso não vai para frente, que os pais não resolvem, ou que às vezes os pais tentam resolver, vai para o psicólogo não resolve.
vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra não resolve. Então, assim, também é importante que a gente também delimite também, né, o que é o meu problema, o que está ao meu alcance como profissional, né, e com o que não está também, porque senão nós vamos adoecer. Os professores podem adoecer. Teve um professor que eu fiz um encontro de Nietzsche, né, teve um professor que falou assim, não, doutora, porque eu não consegui, olha, ele usou assim, eu não consegui fazer com que esse menino se suicidasse. Eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, até me arrepiei. Como assim você não conseguiu? Como assim você se responsabilizando pela vida desse aluno? Calma, não é bem assim. Esse aluno tinha uma família, esse aluno tinha amigos, esse aluno, entendeu? Precisava ter... Será que ele estava adoecido, né? Então, assim, e também, se eu estou num centro espírita, eu acolho alguém, né? Eu escuto alguém em sofrimento. Eu já escutei pessoas falarem que tem medo de falar para outra pessoa. Ela tá vendo, a pessoa tá pedindo ajuda, por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu tô pensando em morrer. E a pessoa fala assim, eu não vou falar para ela ir no psiquiatra, porque eu tenho medo dela me bater, dela me xingar. Então, né? Então, assim, acolher, escutar e orientar de como essa pessoa, ela, de que ela está sofrendo e de que ela precisa, né, de uma avaliação. Ela precisa de um médico, porque na maioria das vezes ela está doente e não tem problema disso, gente, né? Tão assim, é tão difícil. Para mim é muito natural, tá, gente? Porque é todo dia. Mas, assim, é muito preconceito, né? É cultural. Mas eu acho que só da gente, por exemplo, se nós estamos aqui, 6, 7, 8, 9 pessoas, se cada um daqui sair seguro, confortável em falar para alguém que acha que está deprimido, que está sofrendo, que não está bem, que acha que pode sim estar pensando em morrer, está desesperado, porque na maioria das vezes, né, a sensação de que o outro tem, desse medo de um comportamento suicida, de uma tentativa, de um pensamento suicida, é do sofrimento. Então, nós sentimos esse sofrimento da outra pessoa. Né? Então, assim, por favor, gente, não fala para essa pessoa ir para casa e falar que vai dar tudo certo. Não fala, porque você não vai prometer que vai dar tudo certo, tá? Então, olha, eu não sou especialista, eu entendo, eu vejo o seu sofrimento. Mas que órgão aqui na nossa cidade? Quem da sua família que você pode contar? Não, eu não quero contar para ninguém, eu não confio em ninguém, eles vão me julgar. Tudo bem, mas eu não tô te julgando. Então, primeiro de tudo, eu não tô te julgando. Tá bom, você não quer contar pra ninguém? Não conta. Mas vamos lá. Eu preciso de encaminhar para alguém, né? Porque isso daí pode piorar. Entendeu? Então, uma escuta qualificada, você não precisa ser profissional. O que é uma escuta qualificada? É escutar uma pessoa sem julgar. Sem falar, não, você tem que fazer desse jeito. Você tem que fazer daquele outro jeito. A gente não sabe qual é a melhor forma, né? A pessoa vai descobrir por ela. Qual que é a nossa autoridade em relação, né, ao outro? Se nem a gente mesmo, né? Nem a gente mesmo, quando a gente acha que tem certeza daquilo, a gente só vai lá e erra. Então, assim, eu acho importante, na escola, ter uma escuta qualificada. No centro espírita, ter uma escuta qualificada. Tá num shopping, tá numa loja, é um cliente seu, eu fiz uma live com uma advogada, né? A gente falou sobre violência doméstica. Você, na sua profissão, lá no seu papel, você é advogado, escuta, sem julgar. Silvia,
eu achei super interessante que, assim, Ô, gente, eu só vou acender a luz aqui, tá escurecendo, mas pode falar. eu acho incrível quando a gente considera a plasticidade da criança e a transição do adolescente na formação de uma personalidade adulta. Agora, tudo isso que a gente está falando, quando já é um burro velho, igual somos nós, que a gente já teve a nossa criança, a gente já teve a nossa fase de criança de absorção de valores, de exemplos, a gente passou ali pela nossa própria contestação na adolescência e firmar os valores que a gente tem como ser humano hoje na fase adulta. Então, assim, como você mesmo disse, é muito cultural o preconceito da busca de ajuda quando fala-se sobre suicídio ou quando fala sobre educação mental, saúde mental. Aí é que tá. Por quê? Existem aqueles que chegam num ponto do sofrimento em que eles precisam buscar pelo sofrimento, pelo nível do sofrimento, digamos assim, nem sei se eu posso qualificar sofrimento, mas buscar uma ajuda profissional. Mas existem aqueles que chegam, por exemplo, numa amiga ou numa loja, igual você está falando da necessidade da escuta. Mas para além disso, por exemplo, lá no centro, ou no caso aí das pessoas que estão nas escolas ou que estão no trabalho, enfim, como? Porque uma coisa é você lidar com essa plasticidade da criança e essa formação de personalidade do adolescente. Outra coisa é você lidar com a personalidade formada do adulto. Como lidar nesse momento com aquele adulto mais enrijecido, sabe? Porque aquela mente direcionada, forma de ver certas Aquela coisas, pessoa difícil. que está acostumada a fazer de conta que não sente dor, que está acostumada a não lidar com frustração. Como é que a gente vai mostrar a importância disso para essas pessoas? Por quê? Como você bem disse, isso é uma ideia que eu tenho para mim. Mas a impressão que eu tenho é que o suicida ele não quer perder a vida, ele quer acabar com o problema, ele quer acabar com a dor. Ai, Então, assim, como mostrar para essa pessoa que o que dói, o que sofre, é o sentimento que ele justamente não quer mexer. Então, como tocar nesse assunto com uma pessoa que às vezes é tão difícil, igual você falou, sabe? Tão enrijecida. Tá, então eu vou até... Gente, pra eu não me perder. Então, vamos lá. Então, como mostrar a importância da saúde mental às pessoas mais difíceis, né? Tanto pelas questões da personalidade dela, né? De tanto os traços de personalidade, quanto da cultura dela, né? Assim... Até hoje o meu pai não fala assim, ai, psiquiatra, meu pai fala assim, a médica da saúde mental. Tá ótimo! Bom, vamos lá. Eu acho que é a gente voltar mesmo para a gente mesmo. O que é possível eu fazer? Então, antes de tudo, para a gente, acho que assim, mudar a ideia do outro é meio difícil. O que a gente pode fazer para mudar uma relação com o outro? Assim, como que eu vou mudar a relação com o outro? Eu mudo o meu comportamento. Né? A gente muda o nosso comportamento. E assim, ficar atenta, sempre estar do lado. Eu vou, por exemplo, nós dois somos amigos e você lá, cabeça dura, falando, esse povo tudo que fala é tudo preguiçoso. Essas crianças aí tem que levar umas palmadas. Sabe, que usa alguns discursos, ou então assim, esse negócio aí é tudo uma papagaiada. Eu não gosto de ficar escutando lamúria. Tudo bem, então você não foi feito para escutar lamúria de ninguém, ok, a gente respeita, então fica na tua, então tudo bem. Mas se se essa pessoa tiver um sofrimento, estiver passando por situações difíceis, você vai estar lá ouvindo. Você vai recusar ajuda, você vai jogar na cara assim, eu falei. Depois você pode falar, eu falei.
Mas essas pessoas mais enrijecidas emocionalmente, né? Acho que é assim que você quer dizer. Essas pessoas, elas vão acabar manifestando sintomas, né? Na maior parte das vezes, de ansiedade, né? Porque, assim, o que a gente não resolve, né? Nas emoções, o corpo vai falando, né? Então, a gente tem aí doenças psicossomáticas, né? E até, as crises de ansiedade são muito desencadeadas em pessoas assim, vai abaixando a imunidade dessa pessoa, ficar nervosa. Bom, então, assim, pessoas que são mais difíceis, né? Elas vão procurar ajuda quando tá muito desesperada, sabe? Então, e é muito difícil para elas também pedir ajuda. E quando esses perfis de pessoas com sofrimento, né, quando eles vêm para o psiquiatra, eles já passaram em várias sessões, né, do centro, já compraram os olhos, já foram para várias outras religiões, já procuraram, já tomaram um monte de medicações homeopáticas, já tomaram vários chás, já fizeram tudo que você imagina, já pesquisaram tudo na internet, depois que não resolveu nada, depois que perdeu muito dinheiro, depois que se afastou da família, depois que talvez separou da mulher, depois que talvez perdeu um filho, depois daqui. Mas assim, gente, agora eu acho que eu vou falar até mesmo, assim, porque eu sou espírita, né? Então eu fui... Silvia... Só terminar de falar. Então, assim, eu acho que é um processo também evolutivo. É um amadurecimento emocional também. Desculpa, pode falar, senão eu ia esquecer. Eu só queria enfatizar que eu achei muito interessante uma questão que você falou várias vezes, que é a importância da gente se conhecer, de Sim. nós termos estrutura, né, ou procurarmos ter estrutura para apoiar outra pessoa que precisa. Isso. Então, muitas vezes a gente, dentro da nossa fragilidade, a gente se coloca na obrigação de ajudar outra pessoa, sendo que a gente não tem essa condição para isso. E é muito perigoso, né? É muito perigoso para nós e para outra pessoa, porque você pode se envolver com aquilo e pode falar uma coisa que não deveria, que não poderia, ou que a pessoa não deveria escutar naquele momento. E então, levar isso para casa, né? Então, assim, eu acho que essa ansiedade que a gente tem, né, essa insistência, muitas vezes, que a gente tem de estar preparado para ajudar outra pessoa, que é o problema. Que, na verdade, a preocupação deveria em se preparar, em reconhecer as próprias dificuldades emocionais. Sim. Como a criança que precisa aprender a falar, nós, enquanto adultos, precisamos também aprender a falar sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dificuldades e não ter medo do que o outro vai pensar de nós, para a gente poder conseguir, com isso, acolher a outra pessoa, porque senão, olha, não vira nada, a gente piora a situação nossa e a do outro ao invés de ajudar. Sim, sim. É isso. É isso mesmo. Muito bacana. Mas é interessante você falou, né? Mas essas pessoas, assim, eu preciso perceber se eu estou disposto a isso, né? Se eu compreendo que existe uma evolução, né? Um aprendizado emocional dentro de mim. Tem gente que a partir do momento que alguém, agora eu estou falando da perspectiva do adulto, né? Que quando eu me reportei a Manuel Filomeno de Miranda, você vai falando e eu vou fazendo aquela viagem nas nossas leituras, né? E aí eu estou falando do ponto de vista da doutrina espírita, e eu sinto assim que Joana, ela tem uma abordagem absolutamente profunda quando ela traz, sobretudo sobre o sentido existencial, né? E aí quando você fala assim, olha, se a gente não tem aquele mergulho, se a gente não se aceita, se a gente não
não gosta de nós mesmos, nós não conseguimos superar os reveses da vida, né? E eu acho que a abordagem da doutrina, nessa perspectiva, ela nos ajuda muito, porque ela nos dá caminhos muito sólidos para dizer assim, olha, acolha o outro. Você estava falando aqui, e tem uns caminhos que o próprio Filomeno diz assim, olha, primeiro, dialogue com bondade e paciência. E aí você diz, olha, acolha essa pessoa com a dor, ela precisa de ajuda, né? E quando a gente pensa assim, quantos de nós também não cometemos os suicídios indiretos todos os dias, quando a gente nega a nós mesmos? Porque a gente está falando do suicida, do suicídio daquele que já foi diretamente pá. Mas eu queria entrar na outra conversa, que a gente se nega a nós mesmos a cada dia, e que nesse processo a gente termina num processo de autonegação, de autoflagelação de forma indireta e que termina, de certa forma, num suicídio, não é? Quer dizer, no suicídio indireto. Eu acho que é interessante que a terapêutica espiritual, ela nos ajuda a dizer assim, olha, você é filho de Deus, todos nós somos falhos e, portanto, aceite você como você é. Agora, não se acomode naquela perspectiva de você, ok, eu estou sofrendo, agora não vou sofrer eternamente, não, vou ter que superar. E nessa perspectiva, eu acho que a nova abordagem da escola, e se a gente for pensar desde a implantação da evangelização espírita, ela diz para a gente construir com essa criança uma perspectiva de vida, a importância dela na relação dela com ela, da relação dela com o outro e da relação dela com a criação. Eu acho que essa perspectiva da doutrina, ela é muito atual, não é? Ela vai além do que a gente viveu, inclusive, quando ela é implantada no movimento e diz assim, olha, você é um espírito eterno e todos nós somos importantes nessa criação. Quando a gente pega desde criança, a gente dizer para essa criança da importância dela como um ser, né, que é também co-criador, ela também se sente importante. Então, invariavelmente, uma pessoa que teve uma sólida formação, eu não estou dizendo espírita, mas uma formação espiritual, Sim. A tendência é de elas não procurar essas fugas, esses mecanismos de fuga, que eu acho que por aí é que vai esse processo, né, Silvia? Para a gente pensar. E essa terapêutica, quando a gente diz assim, olha, dá um sentido da vida para esse ser humano, mesmo o adulto, né, o que está na melhor idade, ou na infância, é a gente buscar um dos nortes, não querer solucionar o problema deles, mas buscar juntos caminhos para que a gente se veja importante nesse processo. É isso mesmo? Sim, e isso começa na onde? Né, dentro de casa, né? Se eu sou importante para o meu pai e para minha mãe, se eu sinto importante aonde eu estou, às vezes nem meu pai e da minha mãe, às vezes eu estou sendo criada pela minha avó, estou sendo criada pela minha tia, ou eu, né, aonde eu estou. E também no adulto, né, na minha relação social, no meu trabalho, né, então, e isso é uma coisa, assim, inerente do ser humano, né? Ele tem aquela busca de querer ser aceito, de agradar o outro, de querer ser importante para o outro. Mas isso vem lá de pequeno. Então, o processo, né, de uma evangelização, né, de estar trabalhando isso, e isso continue se reproduzindo dentro de casa, isso é muito, muito valioso, né? Isso daí vai criando, né, ferramentas psíquicas, vai criando os desejos, os sonhos, né, vai promovendo os desejos do que ela quer ser, e ela vai se sentir ali, né? Então, eu vejo até mesmo o lugar, né, por exemplo, no centro espírita, né? Então, ir naquela criança. Então, ela não só se sente bem, se sente importante dentro de casa. Porque às vezes no colégio ela está sofrendo bullying, mas lá na evangelização ela é importante, né?
Então, é mais um lugar onde se reforça, onde se educa, né? Porque talvez nem sempre os pais, nem sempre, porque, gente, muitas vezes, muitas crianças talvez não são desejadas, não existe, né? A maioria das famílias talvez não tem estrutura para isso. E eu acho que é muito importante, né? A religiosidade, a religião, a espiritualidade dentro da família, né? Isso é muito importante, porque eu percebo na minha clínica que isso é um fator de proteção para aquelas famílias que não tem tanto suporte financeiro, econômico, mas tem um suporte familiar e isso é um suporte social, né? Por a gente estar agora no mês de setembro, né, e que essa abordagem do suicídio, e sobretudo aqui em Cáceres, a gente sabe de coincidência de suicidas, né? Então, a gente precisa pensar também de falar do suicídio, falar da vida, né? Falar da vida. Que eu acho que nesse processo a gente pode pensar de falar do outro lado. Eu acho que seria um lado profilático, né? E lendo dessa abordagem, e que nos toca muito, sobre as pessoas que já estão chegando numa certa etapa da vida e que acham que já cumpriram, né? A gente está falando da criança e eu queria que a gente passasse para uma outra abordagem, que seria o adulto, e que muitos deles têm a perspectiva de assim, olha, cheguei, me aposentei, criei meus filhos e perdeu o sentido da vida. Né? E que a gente sabe que existe um grande índice de depressão, um grande índice de síndromes e que são desenvolvidas com as pessoas que chegam na terceira idade e que elas desenvolvem depressão e esse sentido perde, né? Os filhos crescem, vão embora, enfim. E aí? E agora? O que fazer disso? Eu acho que vamos conversar sobre essa outra abordagem. Eu sei que sua abordagem é com criança. Não, claro! É muito interessante, realmente é isso, mas assim, eu acho que tem um fator aí também, um fator um pouco cultural, né? Assim, vamos dizer, a minha avó, por exemplo, minha avó trabalhava, isso é uma coisa assim, pessoal minha, né? Mas que eu me lembro, a minha avó trabalhava para aposentar, e aí que aposentou, parece que começou a vida dela. Né? Então, assim, o sucesso, o auge da vida dela não foi quando ela estava trabalhando, foi na aposentadoria. Né? Hoje, eu não sei, mas com essa nossa economia, com a pandemia, não sei nem se alguém pensa em aposentar, né? Então, assim, eu acho que depende muito da realidade, da cultura, das perspectivas, né, do que essa pessoa ela carrega, de quais foram os planos dela, né? E como que ela vê a sua família, né? Como que essa pessoa que se aposentou, né? Qual que é a perspectiva que ele se percebe, né? Que ele se vê. Não, pera lá, não significa, porque hoje a gente vê, né, pessoas, ainda mais por ter muita tecnologia, hoje uma pessoa de 60 anos não é um pouco assim... eu fico um pouco até desconcertada em falar ser uma idosa. As pessoas se sentem até ofendidas, né? Então, como esse idoso se percebe? Né? De quem que estamos falando? Né? Como que eu me percebo? Ainda mais hoje que tem vários cursos, várias formas, né, de você também ter uma renda. Será que eu trabalho para sustentar minha família? Né? Qual que é o significado desse trabalho para mim? Né? E quais são as minhas perspectivas? Como pai, pera lá, eu só sou pai? Não, pera lá, você é pai, você é homem, você é amigo, você tem vida social, né? Então, assim, tem aquela fase da síndrome do ninho vazio, onde os filhos saem de casa e os pais sofrem porque fica, né, já está acostumado com aquela rotina de estar cuidando do filho e tudo mais. E que bom que esse filho foi embora, porque faz parte da vida. Hoje a gente vê que tem muitos adultos, né,
que ficam dentro de casa, se acomodam, e sim, existem muitos pais que desejam que esse filho fique dentro de casa. Então, já é uma relação mais, vamos dizer, uma relação não tão saudável, né? Então, uma relação da família saudável é que os filhos, eles são crianças, são super dependentes, né? Bebê super dependente dos pais, depois vai amadurecendo, a criança precisa ir para a escola, tal, adolescente vai para a faculdade, e a tendência é que ele, né, e que os pais ensinem eles cognitivamente, né, na educação, culturalmente, para eles se virarem sozinhos, porque daqui a pouco eles vão morrer, e assim é a vida, né? E aí, será que esses pais, eles estão preparados? Será que esses pais, eles estão desejando ficar sozinhos? Será que eles estão desejando aposentar, né? Então, depende muito, né? Mas é importante a gente voltar naquela questão, até mesmo eu acho que isso é importante, por exemplo, a religião em si, para um adulto, ou até a religião para o idoso, é o seu convívio social, é o seu meio social, é onde ele pode desenvolver projetos, onde ele tem o pertencimento dele ali, né? Aquele meio onde ele é alguém. E isso é bacana, né? Porque se ele não é mais o pai, porque o pai, meu filho não precisa mais de mim, graças a Deus, tem a família dele, tá, mas você vai continuar pai, vocês conversam e tal. Mas são em outras, né, em outros espaços sociais, né, e a igreja, o centro espírita, né, são locais onde que pode se desenvolver também outros projetos, né, projetos sociais, e aí desenvolver aquela sensação de pertencimento, porque nós precisamos disso. O ser humano, ele é motivado por isso, né? Tanto a criança quanto o idoso. Tadinho, nessa pandemia, minha avó, até agora ela fala assim, eu falo, vó, posso deixar minha cachorrinha aí com você? Ela, eu não sei se vai voltar já a ter o culto. Então, assim, né, o problema é que na pandemia, né, afastou isso, e isso daí também a gente tem que tomar cuidado, porque é um fator, né, que pode tá causando adoecimento, né? Não estou falando que é adoecimento, tá, gente? Mas os idosos estão ficando mais vulneráveis, então manter contato, né, por vídeo. O que a gente pode fazer? Nossa, ir no supermercado é um evento. Mesmo que usa máscara, vai passar um batonzinho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nós agora batemos 1 hora, então, assim, eu queria ver com vocês, quem mais tem algum questionamento, alguma coisa, para a gente ir tecendo os nossos... Eu acho que eu deixei de falar aqui, pera lá, deixa eu voltar, o que fazer quando nas emoções intensas e tudo mais, eu respondi isso. Cadê? Eu não sei se a Rosa tá aí, ela saiu. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. No centro, por exemplo, a gente tem a visita fraterna. E na visita fraterna a gente encontra situações complicadas às vezes, entendeu? E em muitas situações a gente já teve casos até de pessoas falando sobre suicídio. Então, como lidar com isso? O que fazer nessas situações, nessas horas? Ô, Silvia, eu estou aqui sim, aqui a internet está oscilando muito. É que eu fiquei na dúvida se eu consegui responder, mas aí a Carla está fazendo a pergunta da ideação suicida, né? Bom, então, gente, é o seguinte. Quando uma pessoa está em sofrimento ao ponto também de se sentir à vontade com alguém, né, igual na visita fraterna, de falar sobre uma coisa muito pessoal, muito particular, muito dolorosa, é porque essa pessoa está precisando de muita ajuda. Então, e ela provavelmente pode estar com uma doença muito grave, tá? Que na maioria das vezes é uma depressão. Então,
a pessoa não querer sair de casa, uma tristeza profunda, contínua, há mais de 2 semanas, prejuízo na concentração, vontade de ficar sozinha, um desânimo, uma perda de energia, uma falta de prazer das coisas que sentia. E como que eu vou perguntar isso? Pergunta, o que mais te dava tesão na tua vida? O que mais você gostava de fazer? Eu adorava cozinhar para os meus netos. E agora, você consegue? Não gosto mais. Eu até cozinho, mas não é aquela coisa, não sei, não tenho a mesma vontade, então uma perda de prazer, falta de apetite, aumento de apetite, oscilação do apetite, prejuízo do sono, tá? São os principais sinais de que alguém pode estar deprimido. Então, o que você precisa fazer? Nesse caso, você vai encaminhar para um pronto atendimento. É pro médico, não é pro psicólogo, tá? Por quê? Porque, realmente, é uma depressão grave. E depressão grave... Ai, que céu lindo, tia Rosa. A depressão grave é preciso Aí eu gosto de ficar falando internação. É muito difícil internar, viu, gente? Porque, assim, só interna quando não tem um suporte social, ou seja, não tem uma família para olhar remédio, não tem uma família para acolher dentro de casa. É um morador de rua? Você está falando com um morador de rua? Então, vai ser sobre cuidados do hospital, entendeu? Então, a primeira coisa a fazer é escutar essa pessoa, identificar se está acontecendo essas coisas que eu falei, né? E encaminhar, levar ela para o hospital, de preferência, tá? Porque só um profissional qualificado, né? Infelizmente, nem sempre temos profissionais qualificados, mas para poder iniciar um tratamento. Por quê? Então você vai me falar que todo mundo que pensa em suicídio está doente? Na maioria das vezes, sim. Toda pessoa que pensa em suicídio precisa de médico? Sim. E o psicólogo? Quando que eu sei que eu vou encaminhar para o psicólogo? Ele não está pensando em suicídio. Ele não está pensando em morrer. Ele não está planejando. Ele nunca tentou na vida. Nunca falou. Mas você percebe que ele está sofrendo, que ele está diferente. A família fala que nunca sai de casa, só fica isolado, não consegue comer, tal. E às vezes até mesmo a pessoa fala, eu acho que eu estou deprimida. Aí você pergunta, você já pensou? Já passou pela sua cabeça? Vamos lá, questões tabus. Não, você perguntar para a pessoa se ela está pensando em morrer, não vai incentivar ela a morrer, tá? Então, isso daí é fake. Então, você pode perguntar, nossa, mas você tá assim, você tá triste, então eu acho que eu tô deprimido. Mas você já pensou, assim, em coisa ruim? Já pensou em acabar com a sua vida? Não, isso nunca aconteceu. Não, isso eu nunca pensei. Mas você tá sofrendo, né? Nossa, muito. Então, procura um psicólogo, eu vou te ajudar a ver um psicólogo, que é um profissional qualificado. Por quê? Depressão leve, tá? Porque existe a leve, moderada e grave. Então, depressões mais leves. Por que é leve? Porque não tem tanto prejuízo na vida dela. Agora, se ela tá fechada em casa, não quer sair de casa, provavelmente não é mais leve, entendeu? Porque, sim, existe tratamento com psicólogo, né? Existem estudos que o tratamento com abordagem, tá? Cognitivo-comportamental, da terapia cognitivo-comportamental, trata. Mas, na maioria das vezes, precisa, sim, de um médico, de preferência, o psiquiatra, tá? Psiquiatra não é médico de pessoas que saem pelada na rua, só. Só. Que sim. Tá? Mas eu gosto de falar para os pequenos, né? Eu sou médica das emoções, lembra, sabe? Aquela divertidamente, aqueles molequinhos. Então,
Então, assim, gente, eu acho que, para dar uma resumida, então, esses sintomas, né, de humor, de depressão, de a pessoa não, de ter prejuízo no funcionamento dela, um funcionamento das coisas básicas, um funcionamento social, de estar se isolando, um funcionamento no trabalho, não estou conseguindo, meu chefe está brigando comigo, eu não estou concentrada, eu não consigo, eu não tenho energia, tá? Estou desanimada, não estou de saco cheio, não tenho paciência, ai, não estou bem, não sei explicar. Muitas vezes as pessoas não sabem explicar, porque não sabem reconhecer a emoção, mas não está bem. Então, leve psicólogo. Pensou em suicídio? Acolhe, escuta, não julga e encaminha para o médico. Muito bem. Deixa eu seguir aqui, que eu vou te fazer uma pergunta, só para a gente finalizar. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou saber responder? É porque assim, Silvia, nós temos hoje em dia mais ou menos, em média, 800 mil pessoas que se matam por ano. E só aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente está num número de mais ou menos, desses 800 mil... Ai, só de contar já começa a me dar coceira, gente. Eu olho essas coisas, por quê? Por conta do viés que tem lá no centro. E assim, cada vez que a gente escuta um nome de alguém que é próximo, e próximo eu não tô falando parente, eu não tô falando família, mas eu tô falando assim, ia lá no centro uma moça, ou no meu trabalho, a gente sente uma responsabilidade. Sim. Nossa, tão grande, acho que essa é a palavra, sabe? E assim, principalmente pra gente que na teoria tem um trabalho voltado com viés para isso, a gente fica, meu Deus, será que a gente podia ter feito mais? Então, nesse momento, é aquilo que você fala, do olhar pra gente. Da importância de, nesse momento, a gente também ser caridoso com a gente mesmo. Sim. Né? Porque cada pessoa que comete esse ato, ela atinge uma rede de pessoas ao seu redor muito grande. A família que passa por isso, o luto, a gente que lida com isso, sente cada notícia dessa de uma forma. Então, assim, o que você me comenta sobre isso? Ai, meu Deus. Eu fiz uma live, com uma psicóloga especialista em luto de pessoas que cometeram suicídios. Então, o luto dessa rede, e aí ela até falou que de cada uma pessoa que se suicida, né, 5 outras sofrem esse luto de uma sensação de perda, de não conseguir ter se despedido, sensação de culpa. Eu tenho algumas crianças, né, que perderam amigos de suicídio e sofrem e começam a desenvolver outras questões, né? Então, acho que, primeiro de tudo, isso precisa ser falado, isso precisa ser conversado, né? Porque, infelizmente, existe muito preconceito. As famílias que têm, por exemplo, filhos que cometeram suicídios, têm muita vergonha de falar, né? Tem muitas pessoas que comentam, entre outras, né? Assim, aquele ali, até julgam, né? Mereceu o suicídio, enfim. Então, mudar a visão, né? De uma tentativa e do suicídio, porque muitas também tem muitas tentativas, né? E como acolher essas pessoas que tentaram? Porque elas tentam e sobrevivem e continuam sofrendo, né? Continuam precisando de ainda mais suporte social, mais suporte de saúde, de meio de saúde, mais suporte familiar. E essa família também está precisando, né? Então, assim, não ter medo de falar, né? Porque é uma questão tabu. É uma questão que tem muito preconceito, principalmente em cidade pequena. A minha mãe, quando foi assistir essa palestra que eu estou te falando,
que ficou no YouTube, depois se vocês quiserem eu compartilho, com uma psicóloga da Unicamp, se eu não me engano, foi lá de Campinas. A minha mãe falou assim, nossa, Silvia, eu não consegui assistir tudo muito, achei muito pesado. Ok, tudo bem. Para ela foi pesado. Falei, não, tudo bem, mãe, não tem problema não. Mas não, mas depois eu vou assistir. Então, assim, é delicado, né? Então, acho que a gente tem que estar refletindo sobre isso, dessas questões tabus, que é uma dificuldade muito mais nossa do que do outro, né? É difícil para a gente receber isso. Então, menos julgamento, menos comentários de fofoca, mais acolhimento, né? Mais... se você não tem o que falar, então não fala, né? Mas, assim, o luto de quem sofre, de familiares, né, que perderam entes queridos, amigos, pessoas, por suicídio, pode ser adoecedor. Não é doença, tá, gente? Mas pode ser adoecedor, dependendo da forma que essa rede social, de onde esse espaço, como esse espaço está lidando, como vocês vão conversar. Eu não sei como que funciona, mas se alguém do centro acontece isso, vocês chegam a... É que eu não sei mesmo, tá? Eu não sei como que vocês trabalham com isso, né? Então, se existe também um medo, ou se existe... porque eu não sei na Igreja Católica, porque eu sei que eles sempre falam, vai ter missa, 7º dia e tal. Eu sei que antigamente eles nem enterravam, né? Então também tem uma questão histórica preconceituosa nisso, né? Não, se ele suicidou, ele não vai ter o mérito né? A família também acho que não vai na igreja. Tem umas questões aí históricas, culturais, né? Então, da gente tentar desmistificar isso, porque essas pessoas estão sofrendo, né? E não julgar, não criticar, né? Tentar demonstrar empatia da dor do outro, dessa família, e até mesmo de vocês que sofrem, porque se você falou que você sentiu, né? Então, mexeu, tocou em você. Então, isso precisa ser, né, conversado, você também talvez precisa ser acolhido. Né, trocar essas emoções. Entendo. Respondi? Assim, eu achei muito interessante você falar disso e fiquei pensando em algumas coisas que eu tenho ouvido em alguns lugares, e alguns movimentos, resumidamente, que Eu não estou te escutando. seria um movimento tipo do cuidar do cuidador. Tá certo? Casa espírita, ali a gente tem um espaço de desenvolvimento de religiosidade, de espiritualidade, de enfim. O que a gente faz, as pessoas que estão ali, levam situações, é simplesmente dar essa escuta, esse ouvido, sabe? Tentar abrir esse olhar para outros caminhos, sem nunca... Possibilidades. Exatamente, sem nunca diminuir a importância clínica, a importância terapêutica, a importância da religiosidade. Sim. Enfim. Mas isso que você disse é importante. Como nós, ali dentro, como partes da instituição, cuidamos um do outro na vida com isso. Por exemplo, a minha mãe fez a pergunta para você da visita fraterna. Eu estou afastado do movimento da visita fraterna, mas eles têm depois a avaliação das visitas. Então eu imagino, assim como todos os outros trabalhos da casa, tem os momentos de avaliação. E esses momentos de avaliação não são somente para a gente tratar de coisas técnicas, porque nós estamos ali fazendo essas atividades acontecerem e nós somos humanos. Sim. Então ali ficam as nossas impressões como um mestre. Eu sou muito aberto, então eu acabo sempre falando muito de mim.
Mas é isso. Deixa eu parar de falar e perguntar pro pessoal se alguém mais quer fazer alguma coisa pra gente poder finalizar. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa pra Silvia? Ô, Carlos, você estava falando aí, né? O centro espírita, assim como a igreja e outros cultos, né? Este lugar é um ambiente de proteção, tá? Então é muito importante vocês estarem desenvolvendo isso, sabe? Então, eu acho que esse encontro também, né, é uma estratégia muito bacana de estar começando a falar sobre isso, né? Tá desmistificando, tirando dúvidas. Se vocês, ao longo do tempo, tiverem outros assuntos, eu fico, assim, muito aberta, fico muito contente em poder compartilhar e aprender também com vocês, tá? Eu acho que esse encontro aqui não é só para eu passar informações para vocês, eu acho que eu também preciso de muitas informações de vocês, então isso é muito enriquecedor e eu agradeço de coração, agradeço muito por esse encontro. Espero que tenha outros, eu fico aqui aberta. Se Deus quiser. Muito obrigado você. Mas Espero que tenham gostado. a gente vai combinando e assim, em outras oportunidades a gente já sabe o caminho e como fazer, né? E muito obrigado desde então. Júnior. Oi, Silvia. Oi. Como o Carlos disse, né, expressando mais uma vez a nossa gratidão pela sua presença. E o objetivo dessa reunião, o objetivo dessas iniciativas, como você disse, a Casa Espírita, como determinadas outras escolas religiosas, é um local de proteção. E, de alguma forma, as pessoas que estão à frente do movimento espírita, as pessoas que têm o contato com a doutrina, são estudiosos da doutrina, somando-se a esse conhecimento, conhecimentos técnicos, informações que foram abordadas hoje, vão nos dando condições de agir com um pouquinho mais de segurança. Porque, na realidade, somos todos caminhantes da evolução, né? Você com a sua formação profissional, eu com a minha, o pedagogo, o advogado, enfim, cada um contribui dentro de uma área de estudo e com um enfoque, com uma abordagem que vai fortalecendo os outros. Cada um tem uma percepção diferente. E essa mesma tecnologia que você colocou, que escraviza, né, informa demais, bombardeia demais a nossa mente com informações muitas vezes desnecessárias. A gente não precisa saber detalhes de desastres, mas tem gente que gosta de ver essa coisa e depois não tem estrutura para lidar com isso, né? Então, eu acho que foi importante esse momento, né, para a gente perceber que nós somos pessoas com condições não só de manter a nossa saúde, mas também de colaborar com aqueles que não conseguem enxergar a vida por um prisma de harmonia, de segurança, de otimismo, de crescimento, né? Não que a gente não sofra, nós convivemos com todas essas situações que, como você colocou, são inerentes a quem está no mundo. Então, todo mundo sofre, todo mundo perde, todo mundo... né? Mas a gente tem que aprender a reagir. E a doutrina espírita é essencialmente uma doutrina de otimismo, de alegria, de progresso, né? Então, mais uma vez, a gente agradece a sua presença. Foi bom te ver, matar saudade mesmo. Eu também gostei virtualmente, né? Um beijo grande para você. Gente, um abraço para todos. Um ótimo final de semana, viu? Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Por causa unir os nossos pensamentos à espiritualidade maior. E todos, como somos unidos a Fabiano de Cristo, vamos nos unir em prece a Maria,
aquela que acolhe os suicidas. E nesse momento, rogar a espiritualidade maior, a fim de que ela nos ajude a compreender, a acolher e a ser um dos mensageiros juntos com Jesus. E assim, unidos na coragem, na certeza de que não estamos sozinhos, estamos pedindo a espiritualidade maior que ampare e acolha a todos os nossos irmãos que entraram por essa porta enganosa, mas também que assista a todos aqueles que nesse momento se encontram desesperançosos. Acolha as crianças, aos jovens, aos adolescentes, aos adultos, que nos ajudem, Senhor, a também poder ajudá-los. Em teu nome, em nome da espiritualidade maior, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizagem, de acolhimento e de muita assistência espiritual. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Fabiana. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para todos.